Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí? Ainda preparados? Aliás, vocês já estão preparados para ver mais trovadorismo, mais produções literárias da Idade Média? Hoje nós vamos falar dessa linguagem, como o trovadorismo influencia até mesmo nos dias atuais. Vamos conversar mais um pouquinho sobre esse movimento literário muito bom. Eu acho legal, eu acho muito massa, né? Vamos dizer assim, essa linguagem bem descontraída, bem coloquial. É massa, é conteúdo aqui é uma forma de nós maranhenses nos expressarmos, né? Nossa, que massa, que legal. Perceber a sensibilidade do poeta. Olha só, gente, nós falamos já de feudalismo. Falamos de como esse sistema, né, político influencia na produção. A igreja era a senhora feudal. Nós vamos repetir muito isso em mais algumas aulas, para que fique bem memorizado o quanto o contexto histórico contribui, influencia na caracterização dessas produções, né? Até os dias de hoje. Nós falamos muito, as palavras vão surgindo, tendo novas maneiras de se expressar acerca de algumas coisas, os neologismos, né? As novas palavras vão surgindo, as expressões acompanham, vão ficando para trás, outras vão surgindo, já falei surgindo bem umas 3 vezes agora, não tem problema não, vocês já entendendo. Então, né, essa evolução, esse contexto, ele também pode se repetir, né? Às vezes tem gente querendo mudar até a forma da gente pensar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde nós vamos, o que nós estamos lendo. A leitura ela é importantíssima para ampliar, para dar assim, uma repaginada, vamos dizer assim, na nossa mente. Fazer a gente mesmo, nós somos seres críticos, temos que ler, temos que contestar, temos que buscar bases para a nossa construção de pensamento. Então, nós estamos falando de literatura, trovadorismo, e atentem para a letra desta canção que eu trouxe para vocês. Sonhei que eu era um dia um trovador, dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava assim a toda hora as mais lindas modinhas do meu rio de outrora. Sinhá mocinha de olhar fugaz se encontrava com os meus versos de rapaz. Qual seresteiro ou menestrel do amor, a suspirar sob os balcões em flor, na noite antiga do meu rio, pelas ruas do rio, eu passava a cantar nas novas trovas, em provas de amor ao luar. E via então, de um lampião de gás, na janela a flor mais bela, em tristes ais. Os compositores são Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Esta letra de música é uma canção, ela foi interpretada por um cantor já falecido, chamado Altemar Dutra. Talvez você ainda nem tenha ouvido falar, mas se você colocar lá numa página lá de busca da internet, você não só vai ver esta letra de música, como você vai ouvi-la no YouTube. É uma música bem assim, que contextualiza esse momento que nós estamos estudando, que é o trovadorismo, né? Acompanhe, ocupe sua mente aqui comigo. Ó. Ele disse que ele sonhou que ele era um trovador. Você já sabe o que é um trovador. É um compositor da Idade Média que compunha as cantigas, que eram as músicas da época. Por quê? Porque naquela época muita gente não sabia nem ler nem escrever. Então, era uma forma de se compartilhar a arte, a poesia. Ele sonhou que era um trovador dos velhos tempos que não voltam mais. Ele se reporta a uma época, quando ele fala trovador, aquele que compõe trovas, ele fala assim, cantava assim a toda hora as mais lindas modinhas. Moda, modinha, é um termo também usado para música.
é um termo que não é do nosso tempo, agora, pós-moderno. Ah, uma moda, já ouviu falar assim, moda de viola, quer dizer, uma música tocada no violão. Então, é uma forma, uma expressão bem um pouco fora da nossa época de hoje. As mais lindas modinhas do meu Rio. Aqui, Rio está com letra maiúscula, está se referindo ao Rio de Janeiro. Sinhá, mocinha de olhar fugaz. Olha só, sinhá, você já deve ter visto em filme, em novela, a expressão sinhá usada pelos servos à sua dona. Então, ele chama ela de sinhá. Talvez ele queira também se reportar que o trovador compunha poesias, cantigas, se referindo à sua amada como senhora, tá? Se encantava com os meus versos de rapaz. A senhora que ele lembra ficava encantada com os versos que ele compunha. Por isso que ele sonhou que era um trovador. Aí ele diz assim, qual seresteiro ou menestrel? Menestrel também já falamos, que eram compositores, os trovadores, os menestréis, jograis, lembram? Menestrel do amor, porque ele ia compor, ele ia falar de amor. A suspirar sob os balcões em flor, na noite antiga do meu Rio. Aí ele fala do Rio de Janeiro, a boemia. Cacau, boemia? Sim, por que não? Pelas ruas do Rio, eu passava a cantar nas trovas, em provas de amor ao luar. Significa, da ideia, a gente pode imaginar que ele andava pelas ruas do Rio de Janeiro, à procura da sua senhora, né, da sinhá mocinha, que muito provavelmente ficaria numa janela, e ele saía cantando. É uma cena que dá para você, pelo menos eu consigo fazer essa cena na minha cabeça. E via então, de um lampião de gás, na janela a flor mais bela e triste. Aqui ele já faz uma comparação dessa sinhá mocinha com uma flor, ok? Queria saber cantar, gente, queria cantar essa música para vocês, que eu acho ela muito bonita. Eu me lembro do meu pai, quando eu escuto que ele gostava de ouvir. Então, assim, gente, o gosto é educado, você se acostuma, o contexto faz com que você se reporte a determinadas situações, o contexto que você vive faz com que você produza de acordo com aquela época, e também aquilo que você ouve, você vai educando o seu gosto de acordo com aquelas pessoas que te rodeiam, né? Meu pai gostava de Altemar Dutra, música de boa qualidade, eu aconselho você a ouvir. Então, aqui, qual era a linguagem do trovadorismo? Nós vamos ver de novo conceito, contexto histórico e as produções literárias, tá bom? Então, conceito. A linguagem do trovadorismo, obviamente, nós estamos falando de literatura, é uma linguagem literária, dialógica e cheia de poesia. Se é cheia de poesia, vamos fazer aqui um link com as funções da linguagem, função poética, função expressiva. Então, você vai encontrar em produções literárias trovadorescas, isso aí. As produções poéticas dos provadores, né? No caso são os trovadores, envolviam vários tipos de textos e com uma variedade de temas. Elas sempre eram acompanhadas de melodias. Por isso que elas eram cantigas, porque elas eram cantadas, então acompanhadas de instrumentos musicais. Os menestréis, que nós já citamos, né? Um tipo de trovador, uma pessoa era cantor desse movimento. A cantiga era recitada? Não, ela era cantada. Por quem? Pelos menestréis. E eles executavam as cantigas ao som de instrumentos, como a lira, como os alaúdes, as flautas. Como esse movimento surgiu no século XII, os registros mais comuns são as poesias e as cantigas. Se eu recito, poesia. Se eu canto, cantiga. É a mesma coisa? O que diferencia? O acompanhamento dos instrumentos musicais, ok? Lembrando que a compilação dessas produções são chamadas de cancioneiros. Atualmente, são as produções que estavam guardadas que permitiam aos pesquisadores e aos curiosos entenderem um pouco mais sobre a linguagem do trovadorismo e todos os outros aspectos que envolvem a manifestação. Então, todas as pessoas que... Hoje nós temos esse assunto aqui publicado nos livros, no seu livro aí da sua escola, porque alguém se dispôs a estudar. É isso que estamos dizendo aqui, ó. E aí, nessa foto, você tem aqui, ó,
os trovadores, os menestréis, eles estão sentados à mesa, ali tem com um instrumento musical que parece um violão, não é um violão, até porque naquela época a forma era outra, era instrumento de corda. Então parece um violão, ali tem um cara com uma flauta na mão e o outro também assemelhando um violino. Então os instrumentos musicais acompanhavam as poesias, que eram chamadas de cantiga. Contexto histórico, não podemos deixar de falar, nem de repetir. Não há como eu falar de uma linguagem do trovadorismo sem falar do contexto histórico. Então, a linguagem do trovadorismo era constituída de um poema ou poesia cantada, chamada de cantigas. E como a língua portuguesa ainda não estava bem definida, há nas cantigas a presença de uma mistura do galego, português, isso já foi falado, o arcaico e provençal, do sul francês, com um pouco de castelhano. Então, era uma mistura. Por quê? Porque aqueles povos interagiam. Os espanhóis, os portugueses, os franceses, tá bom? Na Idade Média, poucas pessoas sabiam ler, eu também já falei isso. A tradição oral era muito comum. Vocês já viram em filmes medievais? O rei e a rainha ficam sentados, né, tem festa. Aí vem as pessoas para o palácio, né, ficam assim do lado. Aí tem aquelas apresentações, tem o povo que vai cantar, tem os que vão distrair o rei. Então, isso era comum naquela época. Então, os trovadores, eles também se apresentavam nos palácios, certo? Então, os textos poéticos configuravam a linguagem do trovadorismo. Poesias, cantigas, tinham ritmo e eram acompanhadas por instrumentos musicais. Estou sendo repetitiva, mas é importante memorizar isso aí. E os artistas, trovador, segrel. O trovador era o músico da alta nobreza. O segrel era nobre também, mas de classe um pouco inferior. Então, dentro da nobreza, ainda tinha também as subdivisões. Eu era nobre, eu tinha mais dinheiro do que o outro nobre, então eu ficava acima, essas coisas. O segrel também era poeta e cantor. Então, trovador, né, hierarquicamente, dentro da nobreza, ele estava acima do segrel. Temos aí do jogral, ele escrevia canções e também as interpretavam. O menestrel, que é o cantor, menestrel do amor, cantor do amor da música que introduzimos a nossa aula. E o soldadeira, que era uma mulher que acompanhava o jogral. Aqui a gente já tem a mulher aqui no meio dessa produção. Mas quem escrevia e quem cantava eram os homens. A linguagem é feita principalmente de cantigas e são divididas em lírica e satírica, nós já vimos. A lírica compreendem as cantigas de amor, cantigas de amigos, são escritas para homenagear, fazer elogios, declarações, principalmente, no caso da cantiga de amor, do amor não correspondido e da cantiga de amigo, daquele amor admirado, esperado, às vezes alguém que foi até para a guerra, tá bom? A cantiga do tipo satírica, as cantigas, né, são formadas por cantiga de escárnio e de maldizer. Nós já sabemos que as cantigas de escárnio, elas trazem críticas, mas o nome da pessoa não é citada. E as de maldizer é uma coisa mais concentrada. Linguagem pesada, chula da época. A linguagem chula de hoje não se compara à daquela época. Quando nós lemos lá a senhora, dona feia, velha maluca, naquela época eram palavrões, eram palavras chulas. Hoje nós usamos aqui, ninguém se admira se alguém chamar alguém de maluco. É uma palavra que hoje já até virou corriqueira, faz parte do nosso cotidiano. Fulano de tal, que é isso, rapaz? Tá maluco? Não sei o quê. Com brincadeira a gente acaba falando. Nessa época era contexto diferente. Então vamos voltar aqui. Cantigas de amor. Mais uma vez, caracterizando, o eu lírico é sempre masculino. Por quê? Naquela época se retratava o amor impossível de um homem por uma mulher. Este homem se comportava como vassalo, servo, e a mulher pertencia à nobreza. Então, amor impossível. Origem provençal, que hoje é o sul da França. Essas são as poesias que falam sobre amor não correspondido e infelicidade. Então, a cantiga de amor surgiu lá, tá? Pelas bandas da Provença na época. E a cantiga de amor ainda, nós já sabemos, eu lírico masculino, amor não correspondido, essa posição de inferioridade entre o homem e a sua amada, que era chamada de senhora.
Os autores utilizavam a divisão de classes da época para exemplificar a relação entre o homem e a mulher. Nas trovas, eles eram os vassalos e as amadas eram as suzeranas. Ou seja, os homens eram inferiores e as mulheres superiores. Com esse exemplo, reconheciam que a correspondência era impossível. Essa superioridade acerca da posição social, tá? Agora, vamos para os dias de hoje. É possível caracterizar uma cantiga de amor numa música atual? Sim. Eu tenho essas características de impossibilidade? Tenho. Eu posso ter também uma pessoa que se colocando como servo da sua amada? Posso. A diferença hoje é que as cantigas de amor não têm apenas o eu lírico masculino. Na época do trovadorismo, sim, mas hoje não. Então, eu tenho uma aqui, olha só. Eu daria tudo para tocar você. Observe o pra. Pra já é o para, que a gente fala na linguagem coloquial, o pra. Então, aqui a gente não tem essa erudição na letra, não tem mais essa preocupação. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma época onde os versos podem ter ou não rima. Nós vamos ver isso que começou lá no modernismo, lá na frente, mas aqui a gente ainda está bem atrás no trovadorismo. Eu estou trazendo uma linguagem de hoje para que a gente encontre e entenda a característica dessa linguagem trovadoresca. Volta para cá. Tudo para te amar uma vez. Eu daria tudo para tocar você, tudo para te amar uma vez. Já me conformei, vivo de imaginação. Só não posso mais esconder que eu tenho inveja do sol. Essa letra aí, essa letra mostra uma impossibilidade do amor. Eu daria tudo para tocar. O eu lírico não toca na pessoa amada. Não existe relação amorosa. Existe impossibilidade. É um amor impossível. Vamos para o próxima estrofe. Que pode te aquecer, né? No caso, antes ela disse que ela tinha inveja do sol, que pode te aquecer. Eu tenho inveja do vento que te toca. Tenho ciúme de quem pode amar você, quem pode ter você para sempre. Eu tenho ciúme do sol, porque o sol te aquece. E eu não posso nem te tocar. É impossível o nosso amor. É isso que o lírico fala. Eu tenho inveja da pessoa que vai ter você, ó. Quem pode ter você para sempre? Eu não. Então, não existe possibilidade de amor entre o eu lírico e a pessoa amada. Esta música que eu trouxe, essa canção, foi interpretada, o nome dela é Inveja, Você para Sempre, Inveja, Sandy e Júnior. Cantores da atualidade, né, da contemporaneidade, que retratam. Você pode pensar em N músicas na sua cabeça. E música tal, é assim. E vai procurando características, certo? Para a cantiga de amigo, que são originárias da Península Ibérica, por isso eram mais populares. Aqui o amor é representado pelo eu lírico feminino. Isso não quer dizer que sejam os poetas homens, tá? As mulheres não eram compositores, os trovadores se passavam por mulheres. Por isso que é eu lírico da canção. A relação amorosa dos camponeses era o tema central e era através desse tipo de trova que a linguagem do trovadorismo alcançava as classes mais baixas. São originários da Península Ibérica, por isso eram mais populares. Aqui, o amor é representado pelo eu lírico feminino, as mulheres não eram compositoras, os trovadores se passavam por mulheres, já sabemos disso. Elas eram dialógicas, paralelísticas, formadas por 2 versos e 1 refrão. A visão feminina do amor tratava de um romance real, possível e saudosista. Eram poesias dedicadas a um falecido, que faz falta, a um marido, um amigo que está longe, ou a uma pessoa que você ama que não está perto. Aí eu trouxe aqui uma outra letra, olha só. Cantigas de amigo na música atual. Sei bem o que te faz bem, eu sei. Mas de tudo eu já tentei, não faltou coragem. E uma hora eu ia me tocar que você não vai mais voltar. A pessoa foi embora. Não receber mensagem também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu nó. Mas eu estou bem consciente. Mas amei sozinha.
mas por dois. Me conformei que agora e não depois vou ter que seguir em frente. O eu lírico aqui sabe que não dá mais, que não vai ter mais nada. Preocupa não que eu não vou bater em seu portão. Preocupa não que não vai ver mais o meu nome em nenhuma ligação. Preocupa não que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não. Para um bom entendedor, meia ausência basta. De Marília Mendonça, o nome é ausência. As satíricas vocês já sabem que uma vai fazer uma crítica indireta e a outra vai fazer uma crítica direta, certo? Elas podem ser de escárnio, crítica indireta, linguagem popular, abordagem das situações da época. E eu trouxe aqui uma bem que os meus alunos gostam, tá? Eu vou pular aqui para o refrão. Tá rocheda, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio de mulher mais bandida do mundo. Um amor mais bandido do mundo. Coração que é vagabundo, termo chulo, mas não expõe a mulher. Agora, na de maldizer, eu trouxe que a crítica já é direta, as palavras são chulas e expõe a pessoa amada. Eu trouxe aqui a produção do latino, que ele diz assim, ó, Renata, ingrata, trocou meu coração, quem planta sacanagem colhe solidão. Renata ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Ele chama a Renata, ele identifica, chama de ingrata e também fala a palavra sacanagem, que é um termo bem chulo, inclusive para a nossa época. Compliquei?